Querido irmão, querida irmã, graça e paz, meu nome é Jefferson Pereira e eu sou pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tupã. A mensagem a seguir é uma síntese do nosso culto do último domingo. Que você seja abençoado grandemente. Caso você queira mais material como esse, você pode estar acessando www.ipbtupan.com.br. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, por gentileza, Mateus 16, 24. Na noite de 16 de abril de 2023, a Igreja Presbiteriana do Brasil, estabelecida na cidade de Tupã em mais um passo de fé, passava então a oferecer a seus membros, bem como aos visitantes, mensagens desafiadoras a cada domingo. Não eram mensagens para cristãos nominais, ok? Eram ainda que simples, verdadeiras cartas de amor e desafio para aqueles que queriam se aproximar de Deus e serem seus seguidores. Ainda que muitos fossem os chamados, mas poucos os escolhidos, coube então a esse pregador que vos fala transmitir esse tipo de mensagem. A mensagem está contida em Mateus 16, 24, que fala assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Na Nova Versão Transformadora, a tradução ficou assim: então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quero que você baixe sua cabeça, feche seus olhos, por gentileza. Vamos orar mais uma vez? Grande Deus, grande Pai, nós queremos te louvar e te agradecer em nome de Jesus por mais um domingo na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por cada visitante. Muito obrigado, Senhor, por cada família aqui presente. Eu te louvo e te agradeço. A ti devolvo toda a honra, glória, majestade, louvor. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o Senhor que enviou o seu Espírito Santo para que tocasse em nosso coração, mexesse conosco depois de uma semana de lutas, de desafios, alguns enfermos, alguns acamados, alguns com pessoas queridas enfermas, acamadas, mas o santo dia do Senhor, aprove que o Senhor moveu nosso coração para nos deslocarmos até a tua santa casa. Muito obrigado, Pai. Estarmos aqui em comunhão, fortalece, Senhor, a nossa fé e bendiz o teu nome. Te pedimos agora mais uma vez, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor seja conosco em nosso coração e nossa mente, tranquilizando nossos pensamentos, tranquilizando, Senhor, o nosso coração, ligando-nos contigo, Senhor, de forma que nada nos atrapalhe, que nada, Senhor, nos distraia. Faça com que a mensagem dessa noite possa, Senhor, descer ao nosso coração de maneira suave, a nossa mente de maneira compreensível, e tudo aquilo que entendermos, Pai, tudo aquilo que interpretarmos diante do Teu Espírito, iluminados por Ele, possamos praticar, Senhor, ao sair dessa porta para fora. Permita, Senhor, que possamos, em nome de Jesus, sermos diferentes daquele que entrou aqui, Senhor. Diferente daquilo que, na verdade, trouxemos em nosso coração. Quem sabe chegamos aqui tristes, cabisbaixos, desesperados, mas que haja esperança para nós, que haja fé para cada um de nós. Que haja aqui, Senhor, amor. Como foi pregado no domingo passado, o Senhor nos amou e amou até o fim. Que possamos observar as características de um seguidor, daquele que te ama, daquele que te segue. Que possamos tomar a nossa cruz nessa noite aqui, Senhor, e sair te seguindo com amor, com dedicação para a glória do teu santo nome. Oramos em nome de Jesus, tua igreja diz amém. Queridos irmãos, quando você, leitor da Bíblia, se depara com esse trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 16, você possivelmente é transportado de forma geográfica para uma fase do ministério de Jesus que atinge o ápice das suas viagens ao norte. Essa parte central e significativa da narrativa evangelística é muito semelhante àquela encontrada em Marcos, de 8 a 10, mais precisamente 8:31 a 10:52, e marca uma transição entre o norte e o sul, levando Jesus e os seus seguidores para fora da sua terra natal no norte, e pela primeira vez, em um plano sinótico, para a Judéia, no sul, onde eles estão em território estrangeiro. Eles começam a passar, nesse exato momento, a enfrentar ainda mais a oposição
das autoridades religiosas de Israel. Pastor, o que significa tudo isso? Deixa eu explicar para você. Essa transição geográfica, essa mudança geográfica, ela vai coincidir com uma mudança significativa no padrão de atividade dos ensinamentos de Jesus. Você vai notar uma pequena fórmula no versículo 17 aí da sua Bíblia. Ok? Mateus 16, 17 fala assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se você chegar na verdade e lembrar da sua leitura bíblica anual ou do seu devocional, Mateus 3 fala assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas no capítulo 4, versículo 17, Jesus entra em cena. E daí por diante é a fórmula, em Mateus 4, passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Por quê? Porque 4:12 revela que João Batista é preso. João Batista é preso. Aquele que anunciava o caminho, aquele que na verdade preparava o caminho, é preso. Logo, Jesus então inaugura agora o seu ministério, pregando da mesma forma que o seu antecessor fazia, para cumprir a profecia de Isaías. No versículo 21 do capítulo 16, fala então: desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos, porque agora muda novamente o quê? Depois do arrependei-vos, depois do ensino do arrependimento, agora Cristo mostra que forma de vida tem o quê? O Messias e os seus seguidores. Começou a mostrar aqui a seus seguidores que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Mateus 16, 21, bem na sua Bíblia aberta na sua frente. Isso é importante para mim e para você, por quê? Porque todos nós temos uma perspectiva de quem é Deus. No nosso ser imaginário, nós temos, na verdade, uma forma de Deus. Ainda que a Bíblia nos advirta sobre essa questão de formas, ilustrações, imagens, nós temos em nosso coração quando oramos. Alguns de nós que começaram a assistir The Chosen, né? Cada vez que ora, agora vê aquele autor cabeludo, né? Se identifica com aquele Jesus querido. Ainda que Isaías fale que ele não tinha nenhuma beleza, não tinha nada que chamasse atenção nele. O grande ponto, irmãos, é que a declaração que ele é o Messias, em Mateus 16, 16, leva-o imediatamente a esclarecer que a sua missão messiânica deve envolver a simples declaração de 16, 21. Ele deve sofrer, morrer e ser ressuscitado. Ele vai repetir isso em 17, 22, 23, e com ênfase em 20, 18 a 19. Por quê? Porque ninguém queria o Messias que morresse. Eu e você, quando assistimos a Paixão de Cristo, detestamos o filme a partir do momento que ele é preso, a partir do momento que ele é espancado. Nós amamos os momentos de ensinamento, amamos os momentos de comunhão, os momentos de graça, mas quando ele começa a apanhar, quando ele começa a ser cuspido, ser espancado, bate uma indignação no nosso coração. Quando Pilatos coloca aquele corpo, totalmente desfigurado diante de Barrabás e fala assim: olha, está aqui Barrabás, salteador, assassino, e está aqui Jesus, rei dos judeus. Quem vocês querem que eu solte? O que a multidão gritou? Solta Barrabás. Pilatos pergunta: e quanto é este aqui? Crucifica-o. E você não gosta disso. Eu não gosto disso. Quem é que gosta disso? Do que nós gostamos? Ou do que nós gostaríamos, deveríamos gostar, Atos 1. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que nós deveríamos gostar? Apocalipse, mas ele vem com as nuvens e todo olho verá. Mas essa é a verdade, irmãos. O nosso Messias, o nosso Jesus, ele nasceu, cresceu, sofreu, morreu, mas graças a Deus ressuscitou. Isso é importante por quê, pastor? Porque eu e você não podemos esperar nada mais, nada menos do que a mesma coisa.
Ainda que alguns evangelhos, no plural, entre aspas, estejam pregando a prosperidade, o conforto, a segurança, o evangelho de Cristo, ele propaga o quê? Uma vida de lutas e desafios. Uma vida de fé. Nós cantamos aqui, pela fé. Pela fé. Nós abrimos o culto desta noite. A primeira leitura foi o quê? Sobre a pedra angular. A pedra angular que muitos rejeitaram, que tornou-se o quê? A pedra de tropeço. Por quê? Por não ouvir a verdadeira mensagem do evangelho. Que mensagem é essa, Herbert? É negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Em uma época onde a televisão ordena que determinemos, eu determino, eu ordeno, a minha bênção é hoje, Senhor. Se não for hoje, eu não volto mais aqui. Em uma época onde vir à igreja e ouvir uma mensagem diferente daquela que o meu coração imediatista quer, que o meu ouvido imediatista quer, é muito complicado. Mas permita-me, por favor, caminhar com você até o final desse culto, dizendo a verdade do Evangelho para os seguidores de Cristo. John Piper, no seu livro O que Jesus espera dos seus seguidores, na página 75 afirma: Jesus tinha conhecimento de que não viveria para sempre neste mundo e, portanto, não poderia ter seguidores que o acompanhassem no sentido físico. Agora que vou para aquele que me enviou, ele diz, eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, o Espírito Santo não virá para vocês. Mas se eu for, eu os enviarei. João 16, 5 e 7, parafraseado. Jesus tinha plena consciência de que o movimento iniciado por ele continuaria depois que ele voltasse para o Pai no céu. Era esse o plano dele. Portanto, o mandamento para que o sigamos foi relevante não apenas em relação ao tempo em que ele viveu neste mundo, mas também para toda a eternidade. Cristo deixou isso muito claro para mim e para você. Ele ressuscitou dos mortos e subiu aos céus para junto do Pai. Jesus disse então a Pedro que o apóstolo morreria como um mártir depois da sua partida deste mundo. Pedro quis saber se ele seria o único mártir e pergunta a Jesus, olha, o que vai acontecer aqui com João? E Jesus responde, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, que te importa? Quanto a você, siga-me. Esse versículo então indica que seguir a Jesus é segui-lo depois da sua partida deste mundo, até o dia que ele voltar. Ele espera que seus discípulos na terra o sigam e não se restringe aos que o acompanharam a pé pela Palestina. Jesus ordena que todos os seres humanos, de todos os países e de todas as idades o sigam. Minha pergunta para você, meu irmão, minha irmã, você tem seguido Jesus? Amém, pastor, tenho seguido. De perto ou de longe? De perto ou de longe? Acabamos de passar a Páscoa, tempo maravilhoso. Não nos esqueçamos que Pedro, um dos principais discípulos, o mais sanguíneo, o mais nervoso, quase ali um filho do trovão. Senhor, pode todo mundo te negar, eu não te nego. Pedro. Ainda hoje, Pedro. Olha, o galo não vai cantar e você vai me negar. A Bíblia fala que Pedro seguia de longe, olhando o que estava acontecendo. Como nós estamos seguindo Jesus? Quando falo sobre as características de um seguidor de Cristo, eu gostaria de falar a primeira característica, entre muitas. Um comportamento radical. Um comportamento radical contra o pecado, um comportamento radical contra o mundo, um comportamento radical contra a zona de conforto, um comportamento radical. Na sua Bíblia, por gentileza, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Na Almeida, Corrigida Fiel. Um comportamento radical é renunciar, irmãos. Calvino disse nas Institutas, com isso fica suficiente e abundantemente confirmado o que eu disse. O que Calvino disse? Que o reino de Cristo está situado no Espírito, com E maiúsculo, e não nas delícias ou pompas terrenas, e por isso, para sermos seus partícipes, devemos renunciar ao mundo. Deixa eu traduzir aqui para o século XXI. Desculpa, Calvino.
Com isso fica plenamente confirmado o que Calvino disse anteriormente, que o reino de Cristo é baseado no Espírito e não está relacionado a riquezas ou prazeres terrenos. Para fazer parte dele, é necessário renunciar ao mundo. E nós não queremos renunciar ao mundo. Pergunte para o seu pastor no final do culto: pastor, vamos comer alguma coisa? Oh, aleluia, glória a Deus. O senhor quer comer, pastor? Uma coxinha ou aquela pizza de costela que tem ali numa avenida ali em cima ali? Oh, pai, aquela pizza de costela é boa, hein? Aleluia. Não queremos renunciar ao mundo, irmãos. As delícias do mundo, os confortos do mundo, as benesses do mundo. Um mundo colorido que briga contra uma igreja monocromática muitas vezes. Mas, pastor, eu não posso comer uma pizza boa? Pode, irmãos, é lícito, Deus te abençoe. Desde que o teu coração não esteja naquilo ali enquanto você está aqui, no santo culto de Deus. E é o que acontece muitas vezes. Puxa, eu perdi esse fantástico para ver o pastor Jefão falando de seguidor de Cristo. É para acabar. Puxa, eu perdi a final lá, entendeu? Do Ituano e do Corinthians para... Isso é complicado demais, irmãos. Esse andar intermundos, um pé na igreja, um pé lá fora, esse titubear entre dois pensamentos é muito complicado. Nós devemos renunciar ao mundo, irmãos. Precisamos. A morte de Cristo só terá valor para aqueles que se dispõem a morrer para o pecado e para si mesmos. Observe, meu irmão, que o versículo 24 e 25 se assemelha muito a Mateus 10, 38 e 39. Quem que fala lá, pastor? Fala assim: e quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. Dr. William Hendrickson, traduzindo e dizendo em suas palavras, alguns termos adicionais podem ser oportunos, fazendo justiça aos tempos dos verbos originais do grego. E aí ele parafraseia assim: se alguém deseja ser considerado como um seguidor meu, ele deve de uma vez por todas dar a Deus a si mesmo, aceitar decisivamente a dor, aceitar decisivamente a vergonha, a perseguição por amor de mim e de minha causa, e então seguir-me e continuar seguindo-me como meu discípulo. Uau! Mas, pastor, quando eu passei por aquela porta ali, eu jurava que o senhor ia chegar e dizer o seguinte, que aquele que abraça Cristo tem todos os problemas resolvidos. Eu jurava que o senhor ia dizer para mim que eu ia chegar e colocar no gasofilácio aqui R$5 e amanhã na minha conta ia ter 500. Perdão, irmãos. Mas posso falar para você algo muito sincero. Quando você passou daquela porta aqui para dentro, se você seguiu Eclesiastes 5:1, se você guarda o teu pé ao entrar na casa do Senhor, se tu coloca o teu coração, a tua mente na palavra do Senhor e não no pregador, ou no louvor, ou no liturgo, deixa eu falar para você uma coisa. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, não fosse assim, eu teria dito, eis que vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, estejai vós também. Esse é o ponto, irmãos. O Senhor não te salvou na terra para que você seja, na verdade, entendeu, milionário e desfrute dos prazeres terrenais. Ele te salva na terra para você ter uma eternidade com Ele. O conceito de riqueza para Deus é tão diferente do nosso, que nos novos céus, nova terra, as ruas são de ouro. É asfalto. Não serve para mais nada. O que é valoroso nos novos céus, nova terra, na Nova Jerusalém, na eternidade? Um novo nome que ninguém sabe, somente Deus e você sabe. Identidade, relacionamento, proximidade, isso é que é diferente. O texto continua. Negar-se a si mesmo significa renunciar ao velho eu. O eu em sua existência separada da graça regeneradora.
A pessoa que nega a si mesmo, presta atenção, renuncia a toda confiança em tudo quanto ela é por natureza e reconhece que depende unicamente de Deus para a salvação. Ela não mais busca promover seus próprios interesses, que geralmente, irmãos, predominantemente são egoísticos, mas se devota por completo à causa que promove a glória de Deus e a sua própria vida em toda a vida, bem como em toda a esfera de diligência, todo cuidado, todo pensamento, toda ação. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus. O melhor comentário a Mateus 16, 24, o melhor texto de ligação, provavelmente é Gálatas 2:20, que diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Negar a si mesmo significa sujeitar-se à disciplina de Cristo. Negar-se a si mesmo significa viver perigosamente nas mãos de Deus. Por que perigosamente, pastor? Porque aprove ao Senhor nos abençoar, irmãos. Aprove ao Senhor abrir portas e fechar portas. A porta que Ele fecha, ninguém abre. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Ele é Deus. Aprove o Senhor tratar com seus filhos. Se você tem filhos, você sabe isso muito mais. Se você não tem filho, você já foi filho. E você sabe muito bem o que seu pai te tratava de um modo, sua mãe te tratava de um modo. O Senhor nos trata de um modo. Se você teve irmãos, sabe mais ainda sobre isso. Algum irmãozinho era o queridinho, o tchucu-tchucu, sabe? E algum era... E geralmente você fala assim, eu era o caco. Mas agora olha como Deus é maravilhoso que não faz acepção de pessoas. Pastor, então por que algumas pessoas são extremamente abençoadas e outros passam uns cortados incríveis? Porque Deus conhece o nosso interior e sabe de quem pode exigir mais. Deus sabe para qual tipo de soldado Ele dá a missão mais específica. Irmãos, nós lemos aqui Efésios a partir do versículo de número 20. Gostaria de ler a partir do versículo número 17, que fala assim: assim eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Versículo 20, mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. O que o apóstolo Paulo então ordena? Imperativo: livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito Santo renove vossos pensamentos e atitudes. Revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira, digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a vossa ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que vos resgatará como sua propriedade. Vocês foram comprados, irmãos. Comprados por preço de sangue e selados pelo Espírito Santo de Deus. Jamais diga, me sinto sozinho, porque o Espírito Santo habita em você. Jamais diga, não vou conseguir, porque o Espírito Santo habita em você. Jamais diga, essa vida não muda. Muda, irmãos, muda porque você tem Israel no deserto como exemplo, 40 anos de exemplo, para mim e para você. Você tem Saulo de Tarso no Novo Testamento como exemplo, perseguidor, assassino, bravo.
transformado por Cristo. Eu e você precisamos, irmãos, a partir de agora, hoje, já, ter um comportamento radical. Que comportamento é esse, pastor? Não vivam mais como os pecadores. Não vivam mais como aqueles que amam o pecado. A mente deles está mergulhada na escuridão. Não diga mais assim, irmãos, por favor, ouça carinhosamente o apelo do vosso pastor. Não diga mais assim, é assim mesmo. Não é assim mesmo, não é. Não diga mais assim, todo mundo faz, pastor. Não, todo mundo não. Você não é todo mundo. Você é de Jesus, raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido de propriedade de Cristo. Não diga, mas vou fazer o quê então, pastor? Volta para Jesus, corre para Jesus, te agarra em Jesus. A gente tem se vendido, irmãos. Se vendido por pouco. Por pouco. Uma buzinada, um palavrão, um grito, a gente já fica nervoso, já fica bravo, já quer retrucar. O que foi, rapaz? Calma, irmão, calma. Não faça isso, não seja assim. Você é de Jesus, você deve ter um comportamento radical contra o pecado, contra o mal. Nós devemos amar e amar até o fim. Segunda característica, coragem e ousadia. Coragem. Mateus 16, 24, de novo, na paráfrase do Hendrickson, fala assim, se alguém deseja ser considerado como um seguidor meu, ele deve de uma vez por todas dar a Deus a si mesmo. De uma vez por todas não é negociar. Eu tinha o vício do pecado da masturbação, mas graças a Deus agora eu só faço isso nas quartas-feiras. Não, irmão, não negocia com o pecado. Não negocia com o pecado. Eu tinha o vício da pornografia, eu acessava o site só na sexta-noite. Não, irmão, não negocia mais, acabou. Acabou. Eu tinha o problema da gula. Eu ia lá no esquinão e comprava aquele poke gigante assim, comia 3 daquele assim, um misto, um só, né, de salmão e outro. Não, irmãos, acabou. Coloca no teu coração, coloca na tua mente uma posição de coragem, de ousadia. Dá a Deus a si mesmo, irmão. Aceita decisivamente o que o Senhor tem para ti, por amor do Senhor, para seguir o Senhor. Porque tomar a cruz, em Mateus 16, se refere à cruz que é suportada por causa da união com Cristo. Alguém segue a Cristo pondo sua confiança nele, andando em seus passos. 1 Pedro 2,21 diz, portanto, para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O apóstolo Paulo vai escrever aos Filipenses falando o seguinte, que ele não quer conhecer a Cristo somente de ouvir falar. Estou parafraseando o texto. Mas ele quer conhecer através dos sofrimentos de Cristo. Sofrendo como Cristo sofreu. Pedro ainda vai dizer, se for para sofrer, irmão, que sofra fazendo bem e não o mal. Por que isso é importante, irmãos, para mim e para você num domingo como esse? Porque nós estamos vivendo um momento muito complicado, onde a nossa cultura tem oferecido tudo aquilo que é fácil, tudo aquilo que é liberal, tudo aquilo que é relativo. Pastor, mas fumar maconha não é pecado. Foi Deus que inventou a maconha, é natural. É planta. Pastor, mas tomar gostosamente meu vinho não é pecado. Claro que não, irmãos. Se embriagar é pecado. O grande problema é a minha disciplina, é o meu domínio próprio, é o meu controle. Esse é o problema. O grande problema, irmãos, é o seguinte, eu estou indo num lanche, já falei isso aqui várias vezes, permita-me repetir. Será que o meu irmão tem recursos para ir comigo? Você já parou para pensar que quando você faz o seu pedido, talvez o seu pedido expresse a vontade do seu irmão que não tem como pedir aquilo e ele não vai contar para você. Não vai contar para você. E você vai falar assim para ele assim, quer um pedacinho? Não, obrigado. Obrigado. Porque ele não vai contar a verdade. Puxa, pastor, então eu não posso mais comer o que eu quero por causa do meu irmão. Você ama o seu irmão ou não ama? Se for sua namorada.
Você lembra quando você namorava? Se fosse sua mãe, seu pai. Ah, pastor, eu daria para ele e ficaria em jejum. Glória a Deus. Esse é o ponto. Hora da história. Fui uma vez com a minha esposa Andréia no McDonald's. Meu filho Andrei Lucas tinha 6 para 7 anos. Tinha exatos R$10 no bolso. R$10, nenhum cartão de nada, só R$10. McLanche Feliz custava R$9,90. Falei, filho, qual você quer? Papai, o do lanchinho, do brinquedinho, tá bom, filhão? Dei o lanche para ele, sentei na mesa, chegou o lanche, André falou assim, amor, e a gente? Falei, gente, olha o André comer, amor. E aí aquela linda mulher que estava aqui louvando o Senhor agora há pouco, de modo santo, começou a ficar vermelha, transformar-se, eu comecei a orar, falei, Jesus? Ela falou, não acredito. Falei, no quê? Você trouxe a gente aqui para ver o Andrezinho comer? Falei, sim. A gente ama, não ama? Nosso filho. Entre nós dois, nosso filho primeiro, nosso filho. Pronto, ele comeu, ele está feliz, glória a Deus, vamos para casa. Coragem e ousadia, irmãos. Tomar a minha cruz, negar a mim mesmo, é pensar primeiro no meu próximo. É pensar primeiro no meu irmão. É pensar primeiro se o outro está bem. Porque se ele não estiver bem, que tipo de cristão que eu sou, irmãos? Sabe por que nos céus você não vai lembrar do passado? O Apocalipse tem uma promessa muito maravilhosa. E não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, porque as primeiras coisas são passadas. Não lembra mais do passado. Sabe por quê? Porque se por acaso ocorrer o fato de uma pessoa muito querida sua não for eleita, não for salva, não estiver lá, aquele lugar não se torna um lugar de castigo. Puxa, mas se fulano estivesse aqui, não. Você não lembra disso. Isso já passou. Não faz parte da tua história. Então o momento de eu amar é agora, irmãos. O momento de eu fazer alguma coisa boa é agora. O momento de eu chegar e expressar esse amor é agora. Irmãos, porquanto para isso mesmo fosse chamados, eu e você, pois também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando exemplo para seguirmos os seus passos, obedecendo a seus mandamentos, movidos por gratidão, pela salvação por meio dele, e se prontificando até mesmo a sofrer por sua causa. Só então, quando ele se prontifica e se prepara para viver assim, é que pode ser verdadeiramente um discípulo de Cristo, seu seguidor. Atos 14, 22 nos ensina da seguinte maneira: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através das muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O contexto de Atos 14, 22, alguns versículos antes, Paulo, ele é espancado de tal maneira, apedrejado de tal maneira, que o arrastam como morto para fora da cidade. Arrastam ele como morto. Imagine você apanhar, irmãos, com o perdão da expressão, até dentro da boca, ficar estirado no chão, e ao levantar-se, retorna para a cidade e faz o quê? Fortalece a alma dos discípulos. Ensina-os a permanecer firmes na fé e mostra que através deste exemplo de tribulação importa entrar no reino de Deus. João 8,31, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Versículo seguinte você conhece de cor, né? O 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o grande ponto aqui é: se permanecerdes na minha palavra. Judas, versículo 3 fala: amados, quando empregava toda a diligência escrever-vos acerca da nossa comum salvação, me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi dada que uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhar diligentemente pela minha e pela tua fé. Mas pastor, Deus não precisa de advogado. Ele já é advogado, eu sei disso. Mas a nossa igreja, a comunhão dos santos, precisa. Do que, pastor? Testemunho, posição, posicionamento, comportamento diferente, amor, gentileza, educação, sensibilidade.
O povo lá fora, irmãos, não sabe mais falar por favor, dá licença, não sabe mais, irmãos, não sabe. Eu me senti constrangido que eu estava resfriado essa semana e você sabe como é que é, né? Homem resfriado é igual a uma mulher com, não sei, né? Tem um comparativo, né, de dor, né? E eu estava no mercado me segurando no carrinho assim, meio que ruim assim na quinta-feira, e um senhor que trabalhava no mercado veio com um jacaré, daquele que carrega pallets, né? Ele falou, com licença, senhor, eu fiz assim para ele assim. E empurrei o carrinho, eu estava totalmente mal, sabe, da gripe. E aí ele passou por mim. E eu falei, puxa Deus, que testemunho horrível, horrível, horrível. Que crente horrível, eu sou, perdão, senhor, perdão, perdão. Nem falei nada para ele, né? Só fiz uma careta e andei, né? E é o que a gente vê por aí, irmãos, dia após dia. Então, se eu e você não fizermos a diferença, se eu e você não perseverarmos, mas pastor, como é que se persevera? Como é que eu continuo? Como é que eu venço um mundo desse tão cruel? A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 22, ensina sobre a perseverança dos santos. Ela fala assim, perdão, irmãos, 17. Os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas, com toda certeza, hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Lema presbiteriano, salvo uma vez, salvo para sempre. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Mas ele ensina, essa perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus, da eficácia do mérito e intercessão de Cristo, da permanência do Espírito Santo, da semente de Deus neles e da natureza do pacto da graça. Todas essas coisas vêm, à sua certeza, a infalibilidade da perseverança dos santos. E, finalmente, seção 3. Eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles, pela negligência dos meios de preservação, podem cair em graves pecados. Eu e você estamos sujeitos a cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem seu Santo Espírito e de algum modo vêm a ser privados das suas graças e confortos. Tem o seu coração endurecido, sua consciência ferida, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si mesmo juízos temporais. Por isso, a necessidade de eu não me deitar em uma rede de descanso teológico, dizendo, eu sou salvo, estou tranquilo, está tudo bem. Não, irmãos. Eu batalho diligentemente pela minha fé. Eu me esforço em ser um cristão, um filho de Deus diferente. Eu fujo do pecado, fujo. Está vindo a Jezabel lá longe, lá, ó. 50 metros longe. Falei, não, eu atravesso a rua. Por que é que eu vou chegar? Não, irmãos. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e foge, irmão. Foge do pecado. Coragem. Este é um momento, irmãos, eterno. Caso eu tenha lamentado meus pecados, tido fome e sede de justiça, amado ao Senhor Jesus com sinceridade, me gloriado em sua cruz. Uma oração puritana fala que esse objetivo tem um lugar como minha principal preocupação. Ó Senhor, produz em mim aqueles princípios e disposições que tornam o teu serviço perfeita liberdade. Expulsa de mim toda vergonha e medo pecaminoso, a fim de que eu possa, com firmeza e coragem, confessar o Redentor perante os homens. Prosseguir com ele, suportando o seu opróbrio, sendo zeloso com o seu conhecimento, cheio da sua sabedoria, andando com o seu discernimento, pedindo o seu conselho em todas as coisas, recorrendo às sagradas escrituras em busca das suas ordens, mantendo minha mente em sua paz, sabendo que nada pode me acontecer sem a sua permissão, designação e supervisão. Irmãos, finalmente, passando da teoria para a prática, há uma necessidade que urge em nossos dias de pararmos de ler, pararmos de ouvir e começarmos a praticar. Há uma necessidade tremenda
de sermos verdadeiramente aquilo que nós dizemos ser. Presta atenção, irmãos. Já lemos aqui. Efésios 6, diz assim, 6 e 7. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. 1 Pedro 2, 15 e 17 diz assim, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, não pela teoria do bem, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade como pretexto da malícia, mas vivendo como os servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Versículo 16 de 1 Pedro 2 fala assim, como livres que sois, eu e você fomos feitos livres. O Senhor nos libertou. Nos libertou. Todavia, essa liberdade não é pretexto de malícia. Eu tenho Jesus, Jesus me ama. Jesus me ama. Ele é amor, ele me entende. Ele sabe por que eu pequei assim. Ele sabe que eu sou fraco. Realmente, ele te ama. Realmente, ele sabe que você é fraco. Agora, você sabe o que isso significa? Muitas vezes, irmãos, quando fazemos pecados corriqueiros, pecados triviais, um costume em nossa vida, significa que estamos muito, muito longe do Senhor. Quando nossa esposa faz um almoço com todo carinho, toda dedicação, nós comemos aquilo como se fosse, na verdade, um remédio amargo, nós demonstramos que tipo de amor ao nosso cônjuge. Quando o Senhor Deus tem nos preparado uma vida em abundância, porém repleta de desafios, repleta de agruras, repleto, na verdade, de transformações no meu caráter, no meu ser. Como é que eu me comporto com Deus? Eu sou livre, mas eu vou usar isso como libertinagem? O Senhor me deu uma namorada. Não, Ele te deu uma namorada, não te deu uma esposa. O Senhor me deu um trabalho. O Senhor te deu um trabalho, não te deu um escravo. Tu tem seu trabalho, mas tem teu lar também. O Senhor me deu, na verdade, dinheiro. Ele te deu dinheiro, mas Ele te deu orientação para saber como é que você usa o seu dinheiro. E é isso que tem que estar o quê, irmão? No nosso coração, quando passamos da teoria para a prática. Você é um prudente ou você é um insensato? Porque Jesus disse, em Mateus 7, 24 a 29, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Às vezes a gente chega perto de Jesus e fala assim, Senhor, eu quero construir uma casa, mas assim, Senhor, tu me dá um terreno bom, e eu não quero chuva, eu não quero sol forte, eu não quero nada. Não, peraí, só um pouquinho. Caiu chuva, transbordou o rio, soprou vento, e tudo isso uma vez só com ímpeto contra aquela residência, mas ela não caiu. Porque ela estava sobre a rocha. Porque os olhos desse cidadão prudente não estão no presente, estão no futuro escatológico. Breve virá o Senhor Jesus para me buscar, para buscar a sua igreja. Faço parte da igreja do Senhor? Sou salvo no Senhor? Sou eleito? Pastor, como é que eu sei disso? Pelos frutos você conhece. O texto continua. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras, domingo após domingo, e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Edificou sua casa sobre areia, caiu chuva, transbordaram rios, sopraram ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, incrível isso, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Por quê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Ele falava daquilo que vivia, não de uma teoria.
Irmãos, sabe por que eu e você passamos por situações complicadas? Nós somos treinados pelo Senhor para ajudar no futuro outras pessoas em situações parecidas. Sabe por que eu e você passamos por privações? Porque no futuro, quando tivermos o conforto, quando tivermos a abundância, saberemos o quê? Repartir com aquele que sofre privações. Sabe por que eu e você às vezes não temos resposta? Porque é do Senhor a sabedoria, é do Senhor o conselho, é do Senhor todo o poder. Baixe sua cabeça, irmãos, vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, nós queremos, Senhor. Nós queremos essa noite te seguir. Nós queremos, Senhor, negar a nós mesmos. Nós queremos, Senhor, nessa noite tomar a mesma cruz que o Senhor tomou. Logicamente, bem menor do que a tua, Senhor. Logicamente, diferente da tua, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor tem poder. Nós queremos, Senhor, nessa noite, Senhor, ter nossa vida salva, ter, na verdade, nossa vida imersa na tua causa. Nós queremos, Senhor, preservar nossa alma, preservar a eternidade contigo. Por isso, ouve a nossa oração, escreve nosso nome no livro da vida. Dá-nos discernimento, dá-nos graça, para que possamos ser cada vez mais parecidos contigo, falar como tu fala, olhar como tu olha, pensar como tu pensa, agir como tu ages. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa vir sobre nós poderosamente, que sejamos conhecidos como os teus seguidores, não apenas teus filhos. Aqueles que te seguem, que te imitam, que aceitam o desafio de não serem cristãos nominais, mas cristãos radicais, Senhor, que vão na contramão do mundo, na contramão desse sistema, Senhor, pérfido e pecaminoso. Se conosco nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, amém.